A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Bem, é o seguinte, nós vamos fazer agora uma trajetória histórica de todas as heresias que surgiram a respeito da pessoa de Cristo. Bem, Cristo foi o primeiro alvo, principal alvo, de todas as heresias que começaram desde o início da igreja primitiva até que a igreja venha e dá um basta nisso aí, tá? Muitas vezes você vai ver aqui, muitas vezes eles tentavam diminuir a divindade de Cristo ou diminuir a humanidade de Cristo, enfim. Era uma bagunça as pessoas tentando se levantar contra Cristo e a igreja teve que se estabelecer para proteger essa questão. O que acontece nisso? Primeira coisa, se você não gosta de teologia, por favor, não assiste esse vídeo, deixa para você assistir um outro vídeo, né? Nos próximos dias a gente vai lançar vídeos que não tem um cunho teológico, mas se você tem um interesse em compreender mais essas coisas em relação a por que isso está errado e isso está errado, biblicamente falando, fica aí. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, não, isso é teologia, se eu soubesse eu nem ficava assistindo o vídeo, então não assiste, dá um pause aí, tira esse vídeo, vai assistir outros vídeos depois. Não estou falando de falta de educação não, é para você às vezes não achar assim, eu perdi meu tempo, né? Mas se você quer saber, quer conhecer, quer descobrir coisas importantes, você vai ter uma importante aula sobre as heresias cristológicas e os ataques à pessoa de Cristo ao longo da história. Tudo bem? Fica com a gente aí, vamos começar. A primeira coisa que acontece, né, vai ser o seguinte: tanto a humanidade de Cristo quanto a sua divindade deve tornar-se tema amplamente explorado durante as exposições bíblicas e teológicas para a igreja. A igreja precisa trabalhar as duas coisas, porque uma igreja que foca na humanidade de Cristo, ela vai se tornar uma igreja extremamente voltada para ver um Jesus apenas humano. E vai ignorar a divindade de Cristo. Uma igreja que só destaca a divindade de Cristo também ignora que ele passou pela carne. Né? Ele sofreu, ele foi tentado, e tudo isso aconteceu, e a igreja precisa debater esses temas com clareza. Claro, a gente não vai inventar a roda. Alguém já falou sobre isso no passado, já debateram esse assunto no passado, e quais foram as conclusões? Isso que a gente vai verificar agora, tá ok? Nós não estamos acima de qualquer pessoa. A gente também está observando toda essa trajetória que nós vamos fazer agora. É evidente que muitos dos erros teológicos do passado ocorreram devido à superexposição de apenas um dos aspectos da natureza de Cristo. Por exemplo, ao tentar defender valorosamente a natureza humana do Messias, alguns teólogos acabaram não dando a mesma importância à sua divindade, deixando assim margens para que a sua deidade, que é deidade de Deus, tá? Divindade, fosse questionada e até mesmo, em alguns casos, ignorada. A divindade de Cristo passou a ser ignorada, como acontece hoje na teologia liberal contemporânea. Ignoram e até negam, chega até a negar a divindade de Cristo. Cuidado com isso. Ou até mesmo negado, dando a entender que o Cristo não passava de um homem comum que recebeu os poderes advindos do Espírito Santo no batismo, e que somente isso lhe atribuía autoridade sobre o mundo físico e espiritual. Entre eles podemos destacar os ebionitas, os aloge e os monarquistas dinâmicos, que tinham Paulo de Samosata, que vai aparecer bem para frente, como seu principal representante. Dessa forma, acabaram por ver o Cristo apenas como um homem cheio do Espírito Santo. Evidentemente, isso não faria jus ao Cristo que as Escrituras atestam ser o nosso Senhor. Se você pegar essa palavra Senhor na Peshita, você vai ver a expressão Mar-Iá. Essa palavra significa Senhor Javé, Senhor Jeová. Ok? Então Jesus é o Senhor, não apenas é Senhor porque ele é um soberano, ele é como se fosse um rei. Não, ele é Jeová, o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia fala que não há outro Senhor e nem Salvador fora de Javé, de Jeová. E Jesus é tanto Senhor como Salvador. Vamos lá? As heresias a respeito da pessoa de Cristo são diversas. Geralmente atacam a sua humanidade ou a sua divindade. Quanto à humanidade, enquanto alguns negaram veementemente, outros alegaram que ele era apenas um homem. Alguns falam, não, ele não é homem. Outros falam, não, ele é só um homem comum, nada mais.
É um grande profeta, um grande isso, um grande aquilo, mas não Deus. Quanto à divindade, enquanto uns insistiam em negar sua divindade, outros trabalhavam por reduzi-la. Então, ao passo que a pessoa fala assim, não, eu não nego a divindade de Jesus, eu só diminuo ela. Isso é heresia também, tá bom? E aí você compreendendo claramente os dois aspectos da pessoa de Cristo, tanto no sentido da humanidade como divindade, você vai entender aí sim a sujeição do Filho ao Pai e vai ficar mais claro você compreender muitas coisas. O Beider Wolf fala o seguinte, eu achei interessante, por isso coloquei a frase dele. O homem que pode ler o Novo Testamento sem ver que Cristo se apresenta como sendo mais do que um mero homem, pode também olhar para todo o céu sem ver nuvens ao meio-dia, sem nuvem ao meio-dia, sem ver o sol. Então, se ele consegue ler o Novo Testamento e enxergar só um homem ali, é a mesma coisa dele chegar no céu sem nuvem, meio-dia, e não ver o sol. É absurdo, né? Filipenses 2,5 fala um pouco sobre essa trajetória. Muita gente ignora o período da humilhação, ignora a encarnação, né? E ignora que, apesar da glorificação, Jesus Cristo, ele tem a natureza humana e divina. E é por isso que o Filho se submete ao Pai. Na sua natureza divina, ele é exatamente igual ao Pai. Na sua natureza humana, evidentemente, ele tem que se submeter. De modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, ou ele não se apegou ao fato de ser como Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha, joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Tem joelho debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor que é Javé. Por isso que eu falei para você pesquisar na Peshita, onde tem lá uma expressão interessante, Maria. Essa palavra significa Senhor Javé. Ou seja, confesse que Jesus é Deus Todo-Poderoso para a glória de Deus Pai. Percebe? Vamos lá. Vamos ver como é que se começa isso. Então, eu vou deixar aqui ao lado uma tabelinha para você poder verificar o seguinte. O que é essa heresia? Cada heresia que vai aparecer aqui, o que ela diminuía, ou acrescentava, ou misturava, o que ela fazia com a humanidade de Cristo e com a divindade. Se a doutrina não mantém intacta a humanidade de Cristo e a divindade, ela é heresia. Resumindo. Mas lá pelo século I, bem no início, aparece um ensino, uma doutrina chamada ebionismo. Tá? Em parte, o ebionismo, seita gnóstica, que afirmava a heresia de que Jesus era um mero homem. Cuidado! Tá? Um mero homem dotado de uma força especial, dunamis, ou seja, escolhido por Deus, esse poder aqui, né, veio sobre Jesus, e adotado como filho, sendo também chamada adocionismo. O adocionismo, mais para frente, vai ser mais fortalecido, a gente vai ver isso mais para frente. Mas a ideia é o seguinte, Jesus seria apenas um mero homem que recebeu o poder do Espírito e ali ele foi adotado como filho. Olha, assim negavam a divindade de Cristo. E não adianta falar, não, a gente acredita na divindade que ele recebeu ali. Quer dizer, está errado. Jesus é Deus porque ele é Deus. Não porque ele recebeu autoridade para ser Deus ou porque ele se tornou um representante do Pai. Ele não é simplesmente isso, ele é Deus. Assim negava a divindade de Cristo. E eu não estou falando apenas no sentido de ser um Elohim. Jesus é Yud-He-Vav-He, Jeová, assim como o Pai. A sua natureza divina não é nem um pouquinho menor que a do Pai. É isso que nós precisamos entender. Negava a divindade de Cristo, considerando-o como um simples homem. Eles eram um grupo composto pelos simpatizantes do judaísmo dentro da igreja, que, ao defender o monoteísmo, passaram a negar a divindade de Cristo.
não compreenderam o mistério da cruz e da encarnação. O que é o mistério da encarnação? Quando o verbo se faz carne, ok? Considerando que o Jesus homem foi qualificado em seu batismo para ser o Messias, pela descida do Espírito Santo sobre ele. Usam apenas o Evangelho de Mateus, não gostam do Evangelho de João, por causa do verbo, e acusam Paulo de ser apóstata. Só uma perguntinha, você já viu isso na internet? Anota aí, você já viu alguém que não gosta, que só usa o Evangelho de Mateus, só ele que é inspirado, mesmo assim eu vou ficar picotando, né? Não gosta do Evangelho de João, detesta Paulo, ele é um apóstata, não é assim? Essa acusação, pois isso está relacionado com o ebionismo, a doutrina do primeiro século, onde Paulo combateu veementemente. Então o que eles faziam aqui em relação à humanidade e divindade? Faziam isso aqui, ó. Tirava a divindade de Cristo. Negavam a divindade de Cristo. Alguns, porque em parte o ebionismo fazia outra parte, eles falavam que Cristo tinha divindade porque ele recebeu divindade. Está errado também. Ok? E olha aí, fica de olho no adocionismo. O que seria o adocionismo? Está aqui, ó. Adocionista é aquele que nega a divindade de Jesus, afirmando que ele é filho adotivo de Deus, não por natureza. Essa heresia surgiu já no século I entre os ebionitas, Cerinto, nós vamos ver daqui a pouco, e nos séculos seguintes propagada por Teódoto de Bizâncio e Paulo de Samosata. Só para você ver como é que começa aí. Então, por que a igreja só vai falar sobre o Espírito Santo mais à frente? Porque o alvo das heresias ainda era o Filho, era Cristo. Só depois que a igreja consegue explicar essas coisas e combater todas essas heresias, aí o que acontece? Aí a heresia já parte para o lado do Espírito Santo. Aí já passam a negar a divindade do Espírito Santo, a existência do Espírito Santo, tudo um monte, sabe? É assim que começa tudo. Então vamos dar uma passada na história, né? Detalhe, o ebionismo ainda está ativo em várias seitas. Não é igreja, evidentemente. Nesse ensino, Cristo assemelha-se simplesmente a um homem em estado de graça. Talvez no grau mais elevado, mas simplesmente um homem em estado de graça. Além disso, o ebionismo promove um retorno às obras da lei. O que são obras da lei? Circuncisão. Você tem que fazer festa para agradar a Deus, as festas bíblicas, as festas de Israel, você tem que fazer para agradar a Deus. Não, você não tem que fazer para agradar a Deus, para ser mais aceitável a Ele, para ser salvo. Tudo isso é discurso ebionista, tá? Com o discurso de uma suposta restauração. Mas ao invés de restaurar a Cristo, quer restaurar ao quê? Ao mosaico, ou seja, a lei de Moisés. E aí é pegadinha. Exatamente por isso foram fortemente condenados nas epístolas de Paulo. Por isso, os ebionistas não gostavam de Paulo, né? Você vê as cartas lá aos Romanos, Gálatas, onde Paulo combate severamente o ebionismo, tá? Que promovia um tal retorno às obras da lei. Paulo fala que ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nada mais serve para tirar pecado a não ser a cruz. Ok? Próxima heresia, Cerinto. Cerinto, ou vai ser chamado de cerintianismo, né? Dizia que Jesus não nasceu da Virgem. Já viu alguém falando isso na internet? Pois é, Cerinto era assim com os ebionitas, nesses quesitos. Dizia que Jesus não nasceu da Virgem, porque isso lhe parecia impossível, mas foi filho de José e de Maria de maneira semelhante à dos outros homens, e se sobressaiu entre todos pela santidade, prudência e sabedoria. Era um homem normal, igualzinho, você vê alguns falando. Finalmente, o Cristo saiu de Jesus, voltou para o alto, e Jesus sofreu e ressuscitou enquanto o Cristo permanecia impassível, porque era pneumático. O que ele dizia? Jesus Cristo foi um homem normal, nasceu de José e Maria, e aí, na ocasião do batismo, ele recebe o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, e aí, por causa da sua santidade, prudência e sabedoria, aí, quando ele vai para a cruz, o Espírito sai dele, ele sofre, ele morre, ele ressuscita, e o Cristo passa por nada disso. Então, o Cristo, para ele, na visão, é uma manifestação de Deus na vida de Jesus,
que simplesmente foi temporária. E aí o serintianismo mantinha que não houvera união das duas naturezas, senão por ocasião do batismo de Jesus, assim estabelecendo a divindade de Cristo como dependente do seu batismo. Quer dizer, Jesus só era divino a partir do batismo e antes da cruz. E não por virtude do seu nascimento. Lembrando que antes de Jesus nascer no ventre de Maria, ele já existia na eternidade, certo? Cerinto, assim como os ebionitas, usava apenas a versão do Evangelho de Mateus como escritura. E não é a versão do Evangelho de Mateus completa, é só uma porção dela, né, em hebraico que eles tinham lá, e não usava nenhum outro evangelho como escritura, rejeitando os demais escritos, principalmente os do apóstolo Paulo, por considerarem um apóstata da lei. Pois é, Cerinto, é porque Paulo expôs toda essa falácia aí, e João também, né? Então, Cerinto fazia o quê? Diminuía a divindade de Cristo, falando que ele só era divino, enquanto ele estava ali, tinha o Espírito Santo, e para ele o Espírito Santo vem no batismo, e depois sai dele antes da cruz, que é uma espécie de adocionismo também. Havia também os gnósticos, que consideravam a matéria como inerentemente má. Então essa é a filosofia gnóstica, ela faz o seguinte: a matéria é má, tá? A gente está entrando até no mundo das ideias aí. A matéria é má. Agora, Jesus, por ele ser santo, ele não pode ter matéria. Essa é a ideia que os gnósticos tinham. Mas claro que o gnosticismo é muito variado, tinha muitas correntes, tá? Essa é a principal. Esses, por sua vez, foram profundamente influenciados pela filosofia helênica, grego, com a sua concepção dualista, em que a matéria é percebida como completamente oposta ao espírito, ou seja, a matéria é má e o espírito é bom. Ok? Sendo assim, rejeitava a ideia de uma encarnação. Como é que pode o espírito ser puro, né, e estar habitando na matéria? Isso aí não faz sentido. De uma manifestação de Deus em forma visível. Isso para eles, absurdo. Por negarem um contato direto do espírito com a matéria. A maioria considerava Cristo como um espírito consubstancial ao Pai. Essa parte é boa, mas o problema é que é boa entre aspas, porque é um espírito consubstancial ao Pai, porém negava a humanidade de Cristo. Entende? Então, ao considerar ele um espírito consubstancial ao Pai, isso é legal. Mas negando a sua humanidade, isso é heresia. E aí que está o ponto do problema. Conforme alguns, ele desceu sobre o homem Jesus. Olha, o Cristo desceu sobre o homem Jesus quando do seu batismo, mas o deixou de novo antes da sua crucificação. A mesma ideia do Cerinto ali, que é influenciado pelo gnosticismo, evidentemente. Ao passo que, segundo outros, ele assumiu um corpo meramente fantasmagórico, negando aí nós estamos entre o século I e II ainda, tá? Lembrando que o ebionismo e o Cerinto é primeiro século. Logo ainda no final do primeiro século, início do segundo, você tem aqui o gnosticismo, que é combatido nas cartas de João. Você vê que João foi o último a escrever, inclusive o Apocalipse por volta de 90 depois de Cristo. Todos os seus escritos estão ali aproximados desse período. E João vai combater o gnosticismo. Então o gnosticismo faz o que aqui? Ele elimina a humanidade de Cristo, uma vez que para eles a matéria, o corpo, é inerentemente mau. Então Jesus não poderia ter um corpo real, de carne. Tá ok? Docetismo, parecido, a ideia é parecida, a gente está ainda no século I. Da palavra grega, dokeu, parecer ou aparentar, foi uma heresia que afirmava que Jesus somente parecia um ser humano e pleno, negava a realidade do corpo de Cristo. É a ideia do gnosticismo, porque o docetismo é um dos braços do gnosticismo. Então negava a realidade do corpo de Cristo, porque julgava que a sua pureza não podia estar ligada com a matéria, que reputavam inerentemente má. Assim defendia que, pelo fato de a matéria ser essencialmente má, o Filho de Deus não poderia ter se encarnado, negando a encarnação. De modo que a sua natureza física era somente uma ilusão. Você fala assim, pastor, mas qual que é o problema de alguém negar a humanidade de Cristo? É muito problema. Você nega a encarnação, você nega a morte, o sofrimento e a ressurreição. Porque se tudo era apenas uma ilusão, não era um corpo real e pleno, então que sacrifício foi esse que não foi o sacrifício real, né? Essa heresia foi condenada na igreja primitiva, mas ressurgiu sob variadas formas
em toda a história da igreja. Tal heresia foi combatida pela doutrina apostólica, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e que agora já está no mundo. João denunciando aí o docetismo, né, o gnosticismo estava ali naquela época. Então, o docetismo nega a humanidade de Cristo. Continuando. O docetismo, observação. O docetismo se tornou uma parte fundamental do gnosticismo, um grupo complexo de movimentos que se concentrava em uma gnose. Preste atenção. O que é gnose? É o conhecimento secreto, reservado aos membros dessa seita. A ideia geral é o seguinte: a salvação só é possível através de um conhecimento secreto, um conhecimento elevado. Cuidado, que tem muita gente achando que o conhecimento em si traz salvação. Não é isso. Tem muita gente que não conhece nada e vai ser salvo. E muita gente que conhece muito e vai para o inferno. Que fique claro que o gnosticismo ele se levanta sem que a pessoa tenha até ciência do que é gnosticismo. Ele começa a pregar a ideia de que, irmãos, nós temos uma revelação que está vindo do alto, Deus está dando só para nós, está revelando só para nós. Isso é gnosticismo. Aqui está a referência, quem quiser procurar. Parte da pesquisa que eu fiz desse estudo, eu vou colocando aqui ao longo, tá? Ao longo dos trechos. Depois você dá pausa e pesquisa. Havia também outros grupos na igreja primitiva cuja doutrina sobre Cristo foi elaborada sob linhas semelhantes. Os alogos ou alogianos, ou sem lógica, né? Que rejeitavam os escritos de João. Olha que interessante. Por cerca do ano 200 depois de Cristo, tá? Rejeitavam os escritos de João, porque entendiam que a sua doutrina do Logos está em conflito com o restante do Novo Testamento. Lembra, os ebionitas também faziam isso. Sabe o que os ebionitas fazem hoje? Eles são tão espertos que eles vão lá e, algumas vezes, não colocam a Epístola de Gálatas na Bíblia, literalmente arrancam. Ou quando colocam, o que eles fazem? Eles trocam a palavra obras da lei sobre a lei, debaixo da lei, sabe para quê? Para uma mudança de pensamento, tipo assim, uma ideia, eles trocam essa expressão por uma ideia de que é uma adulteração, né, farisaica da lei, ou uma interpretação errada da lei. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já vou ler para você claramente a ideia, como fica escrito, tá? Ó. Sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. Paulo fala, Gálatas 4, verso 21. Digam vocês que desejam se sujeitar às obras da lei. Aí que eles colocam, em vez de obras da lei, sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. Cuidado, que isso aqui, por mais que não seja um ebionismo completo, mas é em parte. E essa parte nega as obras da lei. Para quê? Para poder dizer para você que as obras da lei não é pecado, não está errado você praticar as obras da lei. E Paulo fala que se você quer se justificar pelas obras da lei, você está separado de Cristo. Percebe a estratégia? Você acaba se separando de Cristo pensando em estar nele. Vamos lá. Aqui, os alógios também rejeitavam os escritos de João, porque entendiam que a sua doutrina do Logos, o Verbo se fez carne. Você vai ver João falando Logos no Evangelho de João, nas cartas de João, nas epístolas, e no Apocalipse. Então, nada que vinha de João para eles prestava. Tá? Eles diziam que a doutrina do Logos está em conflito com o restante do Novo Testamento, pois eles viam em Jesus apenas um homem. Então, cuidado, todo mundo que nega o Evangelho de João, as cartas de João e de Paulo, eles são judaizantes, para deixar bem claro. Eles vão te separar de Jesus, vão diminuir Jesus, até que você veja Jesus. A princípio, não. Não, Jesus é Deus, é um Deus, mas na mente deles é um Deus com D minúsculo. Você fala, Jesus é o quê? Um Elohim? Sim, ele é um Elohim, igual o Pai. Mas o Pai não é apenas o Elohim, ele é Yud, Re, Vav, Re, ele é Jeová, Javé. Aí você pergunta, e Jesus é? Não, aí não, isso Jesus não é.
Pode ter certeza, cai fora desse ambiente. Todo ambiente que nega que Jesus, na sua divindade, é igual ao Pai, ele não é um ambiente para você congregar. Pode ter certeza. Diminuir o Cristo em relação ao Pai na sua divindade não presta, é heresia. Viam em Jesus apenas um homem e ensinavam que Cristo... Mas eles não vão falar com você de cara que Jesus é apenas um homem cheio do Espírito Santo, alguma coisa assim. Eles vão começar assim, não, Jesus pode ser adorado? Pode. Aí você fala assim, tá, pode e deve ser adorado. Eu falo isso porque há muito tempo eu ouvi essa história e o pastor Rafael aqui do canal perguntou para esse cidadão, que é um judaizante na época, e isso já tem alguns anos, já deve ter uns 4, 5 anos. E o pastor Rafael falou assim, mas Jesus pode se adorar? Pode. Aí o pastor Rafael foi pressionando mais e ele falou assim, não, ele pode porque ele representa o Pai, ele é um representante oficial do Pai. Não, ele pode ser adorado porque ele é divino em si mesmo ou porque é representante do Pai? Não, olha, o Pai deve ser adorado. Por enquanto você não tem um entendimento claro, esclarecido, olha a malícia, você pode adorar o Pai por meio do Filho. Mas depois que você tiver o entendimento esclarecido, você só pode adorar o Pai. Porque aí adorar o Filho é errado. Tá vendo a estratégia? Começa devagarzinho, tá? Então, na lata, você considera Jesus igual ao Pai em divindade, sim ou não? Sim. No aspecto divino, Jesus não tem nada menos que o Pai. Nada. Tá ok? Jesus é Yud He Vav He, ou é Jeová? Javé? Sim. Ok. Agora, não, Jesus é um Elohim. Corre disso. E se pegar Elohim, mas é um Elohim em nível diferente. Não existe nível diferente de Elohim. Ou ele é, ou ele não é. Tá certo? O nível de Cristo e do Pai é o mesmo. Aí você lembra, Cristo não é apenas divino, mas você tem a parte da humanidade onde ele tem que estar sujeito ao Pai. Mas se falar que a divindade de Cristo está abaixo do Pai, corre também. Então aqueles viam em Jesus apenas um homem e ensinavam que Cristo desceu sobre ele no batismo. A mesma ideia lá do início, lembra? Conferindo-lhe poderes sobrenaturais. Essa era também a posição de Paulo de Samosata, principal representante dos monarquistas dinâmicos, que distinguia entre Jesus e o Logos. Então eles falaram, o Logos é uma coisa, o verbo, e o Jesus é outra. Então o verbo veio sobre Jesus e aí eles bagunçavam toda essa ideia. Tá? Então eles negam aqui a divindade. Lembrando que os alógitos também negavam a continuação dos dons espirituais. Eu lamento que muita gente ainda ache que o Espírito Santo não trabalha na igreja com dons espirituais. E quando você vai ver, os argumentos são os mais terríveis possíveis e biblicamente totalmente incompatíveis. Não há nenhuma prova bíblica de que os dons espirituais eles cessaram. Tá? Só deixando bem claro isso. Os dons espirituais estão evidentes, estão ativos na igreja, sempre estiveram e vai estar até o fim dos tempos. Surgimento do sabelianismo, sabélio, né? Deriva-se de sabélio. Também conhecido como modalismo, unicismo, monarquianismo modalista ou monarquianismo modal. Estou com dificuldade de ler monarquianismo porque às vezes fala monarquismo, mesma coisa. Tá? É a crença unicista de que o Pai se manifestou em carne e não em pessoas distintas, ou seja, o Filho se manifesta em carne. Tertuliano deu essa doutrina a alcunha de patripacianismo. Pátria de pai. Pacianismo é de paixão, de sofrimento. Ou seja, você vai ver que aqui acontece o quê? O Filho é o Pai. Você vê, o Cristo Jesus é o Pai. O Pai morreu na cruz. Então essa é a ideia que fica, né? Então o modalismo advoga que Deus é só uma pessoa que aparece de modos ou papéis diferentes, em tempos diferentes, na economia divina, da qual obtém o título de Trindade Econômica, em oposição à Trindade Ontológica, né, da teologia ortodoxa. Recebe esse nome de Trindade Econômica porque eles falam o seguinte, não, é o mesmo Pai que estava na cruz. É porque, ora ele apresenta como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, e aí faz essa questão toda e patripacianismo por causa disso. A visão é que o Pai morreu na cruz. Mas o problema é esse, né? Que Jesus vira para o Pai e fala assim, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Deus meu, por que desamparaste? Né? E aí nós vamos trabalhando esse tema aí, por isso nós não concordamos com aquele posicionamento, né? Também não quero falar que esse irmão aí que pensa dessa maneira, eu não teria comunhão com ele, de maneira alguma, não falaria isso, tá? Mas eu estou dizendo que não concordamos com essa visão, como a igreja que até então considerou heresia nessa época. O arianismo, esse aqui foi o que deu mais dor de cabeça para a igreja. Por quê? Porque ela conquistou os imperadores, né? Como eu falei em um outro vídeo. O arianismo foi adotado assim por parte dos imperadores, os primeiros, principalmente Constantino foi batizado, ao contrário do que muita gente acha, Constantino foi batizado por um bispo ariano, né? E Eusébio de Cesareia, que vai chegar mais para frente, mais ou menos nesse período aqui, Eusébio de Cesareia, ele vai fazer o quê? Ele é um historiador a serviço do imperador, escreve a história da igreja, e Eusébio de Cesareia era ariano. Qual o problema do arianismo? Todos os problemas que você imaginar. Primeiro, a pessoa pode alegar assim, eu não sou ariano de todos os pontos, mas é ariano em 2, 3 pontos. Então é ariano. Eu não concordo com tudo que Ario fala, eu não defendo isso que Ario defendia, mas eu defendo isso que Ario defendia. Então é ariano, do mesmo jeito. O ariano, de Ario, considerava que Cristo era o mais exaltado dos seres criados, negando assim sua divindade e interpretando erroneamente sua humilhação temporária. Dessa forma, Cristo seria um segundo Deus, um Deus menor, ou, como está escrito nas cláusulas, Deuterotheos, ou segundo Deus. Alguns arianos costumam usar alternadamente os termos criado, que Jesus é criado, e gerado. Então ele pode falar assim, não, Jesus não é criado, ele foi gerado, mas na essência ele está falando a mesma coisa. Jesus foi gerado ou criado, causando confusão nos ouvintes, dificultando assim sua identificação histórica com Ario. Por mais que eu negue, por exemplo, eu creio em tudo que Ario ensinou, um exemplo, mas eu não creio que Jesus foi criado, eu creio que ele foi gerado. Ok, mas você concorda com o restante que Ario ensinou? Então é arianismo. Assim, o filho é heteroousios, ou seja, de uma substância diferente do pai, e não homoousios, da mesma substância que o pai. Né? Heteroousios e não homoousios. Homo é de homogeneidade, de igualdade, da mesma substância do pai. Então o arianismo faz isso aqui, ó, tá? Por dizer que Jesus é um segundo Deus, um Deus menor e etc. Um vice-deus, subdeus, qualquer coisa que você quiser dar um outro nome, você rebaixa a divindade de Cristo e isso é heresia grave. Independente de falar se ele é gerado ou criado, se você faz isso, você rebaixa Cristo, colocando como um segundo Deus. João Crisóstomo vai falar o seguinte, falando sobre Ario. Existe então um Deus pequeno e um Deus grande? Quereis introduzir nas igrejas as doutrinas dos gregos? Olha para você ver, tanto que eles estavam com birra da doutrina dos gregos. Para eles existem deuses grandes e pequenos. Se também entre vós, não sei. Nas escrituras, contudo, de forma alguma encontrarás tal coisa. É sempre grande e ao invés, em parte alguma, é pequeno. Se, porém, é pequeno, como será ainda Deus? Se nem no conceito de homem se admite haver pequeno ou grande, sendo uma só natureza humana, e quem não possui essa única natureza não é homem. Como haveria um Deus pequeno ou um grande, né? Que não fosse daquela natureza? Se é pequeno, não é Deus. Então, certamente João Crisóstomo encerra esse assunto assim de maneira brilhante. Se é pequeno, não é Deus. Então não posso adorar. E aí que está o detalhe. Dentro do arianismo, a princípio você pode pensar assim, mas eu posso adorar Jesus? Ele é um Deus também. Mas aí vai chegando um tempo que eles vão falar, peraí, para de adorar esse Jesus, porque agora você já entende a realidade das coisas, em que o Deus Todo-Poderoso é apenas o Pai, você tem que se dirigir apenas a Ele, porque o Filho não é tipo de adoração, e etc e tal. E aí que está o problema. Confundem a natureza de Cristo. Nesse período podemos destacar a teologia dos pais alexandrinos e antignósticos, além de mencionar Tertuliano e Orígenes, fazendo observações quanto àquilo que posteriormente foi considerado erros ou excessos, que cometeram na tentativa de impedir o avanço das heresias que circundavam
a doutrina a respeito da natureza de Cristo. Então, muitas vezes, até tentando proteger a natureza de Cristo, o excesso que eles cometeram causaram dano também. A igreja vai lá e, opa, peraí, não é bem assim. Você está indo por um caminho, tá, vamos supor, 90% aqui está certo, mas isso aqui está errado. Pronto, vamos cortar essa asa, ok? Além disso, podemos destacar um embate muito importante, onde Atanásio contestou Ário e defendeu vigorosamente a posição de que o filho é consubstancial ao pai e da mesma essência do pai. A posição que foi oficialmente reconhecida pelo Concílio de Nicéia. Aí tem um monte de gente, sabe, inconsequente, ignorante. Ignorante o que é? Ignorar, desprezar. Eu ignoro isso, eu não quero saber. Ignorante da história da igreja, e não sabe o que aconteceu no Concílio de Nicéia. Aí fica, isso é Concílio de Nicéia. Isso é Concílio de Nicéia. Isso aí é Igreja Católica Apostólica Romana. Nem existia Igreja Católica Apostólica Romana do jeito que você acha, do jeito que as pessoas acham nessa época. E vai correr muita água ainda, vai correr muita água. Nós ainda estamos em 325 depois de Cristo, tá? Então, o Concílio de Nicéia foi extremamente importante para que as pessoas não deixassem de olhar para Cristo como Deus Todo-Poderoso. Se não fosse aqui, as pessoas hoje seriam arianas. Sabe o que eles falariam? Jesus é só um irmão mais velho. Você já viu alguém falando isso? Cuidado. Cuidado. Jesus não é só o irmão mais velho. Nós somos filhos de Deus também? Sim, nós somos adotivos. Ele não, ele é filho unigênito. Ele é unigênito, não só primogênito, mas ele é unigênito, né? Ele é o único que tem a essência, a natureza divina. Nós não. Vamos lá. Então, Atanásio, com 26 anos de idade, ele era brilhante na sua argumentação contra Ário, que era forte. Ário convenceu grande parte das pessoas, inclusive imperadores. O Concílio de Nicéia, a princípio, tá? O imperador da época, Constantino, foi batizado, já falei, por um bispo ariano. Ele era favorável ao arianismo. Se dependesse dele, o Concílio de Nicéia encerraria batendo o seguinte pregão: Jesus é um vice-deus, um semideus. Ok, tá ótimo para Constantino. Constantino estava pouco preocupado com doutrina. Ele estava preocupado com o império, com o sossego, com a paz do império. Então, o concílio precisava ali colocar essas coisas em ordem para não haver rebelião. Aí o que acontece? Os bispos chegam lá no concílio. Parte deles arianos, parte deles contra o arianismo. E uma parte que estava assim, olhando para um lado e para o outro. Ouviram os debates. Atanásio participou do concílio ali, se não me engano, como secretário desse concílio. E o que vai acontecer? Você vai ver que durante o concílio o arianismo cai por terra, porque aquela parte que estava dúbia, ao ouvir os argumentos e as provas bíblicas de um e de outro, eles tenderam para reconhecer simplesmente o seguinte: não, nós não vamos pregar que Jesus é simplesmente um semideus, um vice-deus, um subdeus, um segundo deus, um deus menor. E graças a Deus por isso, né, que aconteceu isso. Só para você entender um pouquinho da importância da história, para a gente compreender o que acontece. Aí surge aqui, por volta de 310 e 390, seu período de vida dele, lembrando que as datas são sempre aproximadas, Apolinário. Após o estabelecimento da doutrina da divindade de Cristo, aí ok, não vou mexer mais em divindade. Essa é a ideia. Ficou estabelecido, Jesus é plenamente Deus. Surgiu a questão com a relação da relação mútua das duas naturezas de Cristo. O apolinarianismo negava que Cristo tivesse alma racional, pois reputavam essa pecaminosa, e tomou a posição de que o Logos assumiu esse lugar. Em outras palavras, Jesus não era um ser humano comum. Sua posição foi condenada no Concílio de Constantinopla. Você olhando assim, mas qual o problema? O que Apolinário fez demais? Ele fez demais o seguinte: se Jesus não tinha uma alma racional, como você e eu temos, ele não poderia ser tentado, não podia passar pela tentação. Ou seja, tudo que Jesus fez seria apenas um teatro. E graças a Deus que foi condenado essa heresia que negava, então, a humanidade plena de Jesus. Reduzia, como você vê aqui, não anulou, mas reduziu a humanidade de Cristo. Porque a humanidade não consiste apenas no corpo, mas também na alma. Ok? A escola de Antioquia
Lembrando que escola não é um termo para escola em si, para uma instituição. Quando fala escola, é um movimento teológico que havia em Antioquia e Alexandria. Inclusive, para título de informação, as duas cidades mais influentes na teologia não foram Jerusalém e Roma. Nunca foram. Nunca. As duas escolas mais influentes na teologia, ou seja, nesses debates, desembates teológicos, foi Antioquia. Inclusive, foi por causa de Antioquia que há o primeiro concílio geral, que é o concílio de Jerusalém, em Atos 15. Né? A partir de Antioquia que surge essa questão, eles vão para Jerusalém debater com os apóstolos, Paulo e Barnabé estão ali com os demais apóstolos, e eles declaram o seguinte: pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo, não vos impor mais do que essas coisas necessárias. Enfim, acontece lá em Jerusalém o primeiro concílio da história, baseado também em uma reivindicação de Antioquia. E aí eles saem vitoriosos, porque o Espírito Santo foi favorável àquele posicionamento naquele instante. Tá ok? Então, lembrando, Escola de Antioquia não é uma instituição chamada Escola de Antioquia, que você vai formar e receber um diploma, não é isso. Escola de Antioquia e Escola de Alexandria, no Egito, foram escolas teológicas onde pessoas extremamente estudadas, eles estavam ali debatendo temas relevantes para manter a unidade da igreja. Enquanto eles conseguiram fazer isso, eles fizeram. Tá ok? Então, a Escola de Antioquia exagerava na distinção das duas naturezas. Teodoro de Mopsuestia e Nestório, que aí vai criar um problema, entendiam que a habitação do Logos nele, em Cristo, era apenas uma habitação moral, não efetiva. Dessa forma, eles acentuavam a completa humanidade de Cristo e viam nele um mediador que constituía de duas pessoas. Olha o problema. E tiveram a oposição de Cirilo de Alexandria. Olha aqui as duas escolas, ó, Antioquia e Alexandria. Lembra que eu falei? Então, nesse ponto aqui, a escola de Alexandria vai lá e faz um contraponto, que foi importante. Tá? Então, vamos lá. Qual é o problema aqui? Cristo não pode ser duas pessoas. Nunca a Bíblia se refere a Jesus como eles, né? Então, neles, não fala isso. Tá? Cristo como uma só pessoa é o que a Bíblia apresenta. Lembrando, muita gente confunde a expressão pessoa. Pessoa tem a ver com pessoalidade. E aí, por isso, muitas vezes as pessoas questionam a pessoalidade do Espírito Santo, achando que ele tinha que ter corpo. Não, isso aí já é corporeidade. Não confunda pessoalidade com corporeidade, ok? Então, o erro de Nestório é achar que Jesus era duas pessoas. Aí você tem que se dirigir a duas pessoas distintas para falar o Cristo. Isso certamente iria cair naquele mesmo problema inicial de que você tem o Verbo, ou o Cristo, e o Jesus. Entendeu? Você não faz isso. Então, o nestorianismo, aplicado em relação a Nestório, afirmava que em Cristo havia duas pessoas, a humana e a divina, e que o Verbo habitava na natureza humana de Cristo, como em um templo. O nestorianismo negava a união das naturezas humana e divina, fazendo de Cristo duas pessoas. Olha aí, nós já estamos aqui bem avançados na história. Então, o que ele faz? Ele acaba diminuindo a divindade de Cristo ao afirmar duas pessoas. Isso é um problema. Cristo não é duas pessoas. É uma pessoa só. Eutiques, ou Eutico, talvez vai ter escrito Eutico em algum material que você pega, um material didático, assumiu a posição de que a natureza humana de Cristo foi absorvida pela divina. Olha para você ver, presta atenção, você não sei se você entendeu. A natureza humana de Cristo foi absorvida pela divina. Está errado. Ou que as duas se fundiram, resultando numa só natureza, uma terceira natureza, negando assim as duas naturezas de Cristo. Pode-se considerar, entretanto, como o criador e inspirador do monofisismo, ou seja, a consideração de uma única natureza em Cristo, que as duas naturezas se fundiram em uma única depois da encarnação e que ele, Cristo, não seria humano. Ambos os conceitos foram condenados, graças a Deus, do Concílio de Calcedônia, mantendo a crença na unidade da pessoa, como também na dualidade das naturezas. É um Cristo que tem a natureza humana e a natureza divina plena, intacta. Ok? Isso é o correto. O eutiquianismo afirmava que as duas naturezas de Cristo se uniram em uma só, que era predominantemente divina, ou seja,
Está rebaixando a humanidade de Cristo. Ainda que não no mesmo plano da natureza divina original. Quer dizer, Jesus ainda perde também divindade. Além de perder a humanidade, perde a divindade. O que acontece? Ele está criando a ideia de que Jesus, ele é menos humano do que o normal, menos divino do que o normal, fundiu as duas e criou uma terceira natureza que está entre Deus e o homem. Só que, presta atenção, quando fala que Jesus é o mediador entre Deus e o homem, está falando do Cristo aqui, ó. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Paulo não está falando que Jesus Cristo não é Deus. Ele só está falando que a mediação é feita pela natureza humana de Cristo. Evidentemente, isso não anula toda a pessoalidade de Cristo, tá? Então, a negação da verdadeira natureza física de Cristo é um dos sinais do espírito do anticristo. Então, ele negava. O que ele fazia? Ele fundia essas duas naturezas, igual você está vendo ali. E aí, no fim das contas, Jesus não era nem verdadeiramente Deus e nem verdadeiramente homem. Ou seja, o monofisismo da única natureza que se fundiram. Jesus não seria humano. Sua natureza seria predominantemente divina e não no mesmo plano da natureza divina original. Olha o problema que Eutico acaba criando aí, né? Monotelismo, aí já vai surgir mais tarde. Talvez algum material didático vai estar colocando século VI, século VII. Eu coloquei o sétimo aqui, mas pode ser que você pegue um material tem lá século VI. Monotelismo, crença de que Cristo tinha duas naturezas em uma pessoa. Ok, mas tinha apenas uma vontade, a divina. Opôs-se ao nestorianismo, nesse ponto foi bom, que afirmava haver em Jesus Cristo duas pessoas, a divina e a humana, o que foi condenado pelo primeiro concílio de Éfeso. Ainda bem, né? O nestorianismo foi condenado aqui. Mas o monotelismo, ele se aproxima da união hipostática quando ele diz que Cristo tinha duas naturezas em uma pessoa. Porém, ele nega que Jesus tinha vontade humana. E aí, meu irmão, qual que é o problema grave dele aqui? Que se ele não tinha vontade humana, ele não pode ser tentado. Porque a Bíblia fala que Deus, Jesus na sua divindade, não pode ser tentado. Entendeu? Então é um monte de detalhezinhos. Não se pega as coisas simplesmente e sai jogando assim. A gente tem que entender o que é que aconteceu, o que foi contestado ao longo da história. Então, a divindade de Cristo não poderia ser tentada, mas a humanidade sim. Se ele só tem uma vontade, a divina, então o que acontece quando ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse caso, mas contudo faça a tua vontade. Será que ali Jesus não está mostrando que a natureza humana dele está falando e está mostrando para nós um exemplo de que a gente tem que estar submisso ao Pai? É isso que está falando. Vamos lá. Então aqui ele acaba diminuindo a humanidade de Cristo ao negar que ele tinha uma vontade, né? Se não tinha vontade humana, significa que ele não poderia ser tentado. Entendeu aí? Adocionismo foi adotado. Paulo de Samosata, olha aí onde a gente está, né? Foi bispo de Antioquia entre 260, né, e 275, dependendo da fonte. É quando a ideia de Teódoto, de 190, ele criou o adocionismo, algumas vezes chamado de monarquianismo dinâmico. Essa é uma das duas manifestações do monarquianismo, a outra é o modalismo, que trata o pai e o filho como dois modos de uma mesma divindade. O adocionismo entende que Cristo, como Deus, foi feito filho de Deus pela geração e pela natureza, mas Cristo, como homem, é filho de Deus apenas pela adoção e graça dispensada no momento do seu batismo, e não de nascimento. Ora, se o que estava no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo, mas aí ele já tem que ser filho de Deus no próprio sentido do nascimento, e não lá no batismo. Mas ele não cria no milagre do nascimento virginal, ou seja, que ele nasceu de uma virgem. Então aí o adocionismo causa esse problema em falar que Cristo, ele no batismo, então, que ele se torna o Cristo, né? E aí é uma heresia também, essa ideia. O subordinacionismo. Alguns teólogos, principalmente o Paulo de Samosata e Ário, para resguardar a unicidade de Deus, bem como interpretando erroneamente alguns trechos da Sagrada Escritura, e tem vários trechos aí, diziam que devemos venerar a Cristo, mas não pretendê-lo igualar a Deus. Cristo é semelhante, olha, só uma letra I, homo e ousios.
Olha, semelhante a Deus, porém não igual, homoúcios, né? Essa heresia afirmava, então, que o Filho, olha para você ver, semelhante e igual não é a mesma coisa, tá? Nós vamos ser semelhantes a Jesus, não iguais a Jesus. A Bíblia fala que seremos iguais aos anjos. A palavra usada é isângelos, ou seja, isso tem relação com ISO. Não tem esse padrão aí, ISO 9001, ISO é de igualdade. Nós seremos isângelos, assim que a Bíblia fala, mas não iguais a Cristo, mas semelhantes a Cristo. E aí que está o detalhe de um termo, né? Homoiousios, ou seja, semelhante. Eles tinham que falar que Jesus é homoúsios, não homoiousios, ok? Essa heresia afirmava então que o Filho é subordinado ao Pai, daí a expressão subordinacionismo. Essa heresia foi condenada no Concílio de Nicéia, afirmou a divindade de Cristo, o concílio, né? E o Concílio de Nicéia afirmou a divindade de Cristo, ele é da mesma substância divina do Pai, homoúsios. Então, Jesus não é subordinado ao Pai na sua divindade, mas na sua humanidade. Tá ok? E aí você fala, mas e hoje? Hoje Jesus ainda é plenamente homem e plenamente divino. É por isso que ele ainda está fazendo o papel de sumo sacerdote no céu. Ora, você acha que o divino vai fazer papel de sumo sacerdote? É a natureza humana de Cristo. A natureza humana dele que faz o papel de sumo sacerdote ainda no céu. Né? E isso vai continuar, porque a Bíblia fala que ele, nesse sentido, ele é tanto filho de Davi, e ele fala, como é que o Messias pode ser filho de Davi, sendo que Davi chama ele de Senhor? Percebe que Jesus está deixando algumas coisas bem claras aí? Ele também, quanto ao seu sacerdócio, ele é da linhagem de Melquisedeque, ou ele é da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Arão. E aí fala que ele é da ordem de Melquisedeque, sacerdote eternamente. É por isso que existe o subordinacionismo do filho ao pai. E não porque a sua divindade é menos do que a do pai. A natureza dele é exatamente igual a do pai. Então não confunda subordinação com a crença ortodoxa. Nenhum teólogo fica aí, dos principais teólogos, fica aí falando, não existe subordinação. Não confunda subordinação com a crença ortodoxa, que é a verdadeira, de que o Filho, Cristo, é funcionalmente sujeito ao Pai. Embora seja essencialmente, na sua essência, igual com ele. Tá ok? Então, o Concílio de Nicéia condenou o arianismo, que defendiam que o Filho não era da mesma substância do Pai, e o Concílio de Nicéia defendeu biblicamente a divindade do Filho de Deus, usando o termo homoúcios, para afirmar que o Filho é da mesma natureza que o Pai. O Concílio de Calcedônia teve vários concílios até chegar a essa conclusão. E esses vários concílios é por causa dessas várias heresias. Cada vez que surgiu uma heresia dessa que começava a crescer no mundo, vamos reunir os bispos. Vamos lá, vamos falar a mesma língua. O que vocês estão falando lá em Alexandria? E vocês estão falando em Jerusalém? Em Roma? O que vocês estão falando lá em Antioquia? E eles reuniam o concílio, aqui foi em Calcedônia, né? E aí vamos falar a mesma língua. Ah, você está falando isso. O que os demais bispos entendem sobre isso? Vamos debater o assunto. Não, isso aí é heresia. Vamos parar de falar isso. Pronto, é assim que funcionava. Né? O Concílio de Calcedônia, em sua conclusão, encerra as heresias do apolinarismo, nestorianismo e eutiquianismo. Na prática, encerra o debate sobre todos esses heresias que a gente já leu desde o início até agora. Ok? Então vamos lá. Conclusão. 4 fatores vitais constituem a estrutura dessa doutrina específica sobre a cristologia. Primeiro, a sua deidade tem que ser mantida. O que é deidade? Divindade. Cristo não perde nada da sua natureza divina, em nada. Sua humanidade perfeita. Terceiro ponto. A preservação completa de cada uma dessas duas naturezas sem confusão ou alteração. E o quarto, sua unidade em uma só pessoa. Isso aqui, coloquei os dados aqui, né? Tirei do Schaffer. Deidade. Trata-se de defender a divindade de Cristo em todos os aspectos, na eternidade ou mesmo após a encarnação, sem perda ou mutação da sua divindade. Em nada Jesus perdeu.
Lembrando, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, plenamente Deus. A divindade de Cristo não cai. Algumas pessoas falam, ah, não, mas Jesus anulou sua divindade quando ele no princípio, quando fala assim, quando Jesus veio, hein? Eu mostro de Cristo. Depois eu vou procurar aqui. Vamos lá, próximo ponto. A divindade de Cristo é positiva e abundantemente ensinada nas Escrituras. Ele é expressamente chamado Deus nos seguintes passos, e aí tem várias referências. A forma de Deus que lhe é atribuída em Filipenses 2,6 é a natureza e o ser de Deus. Então, o que eu queria olhar está exatamente aqui. Filipenses. A pessoa fala assim, mas esvaziou-se a si mesmo. Então, significa então que Jesus aniquilou a sua natureza divina. Veja bem, irmãos, o que acontece aqui é que Jesus não aniquilou, tá, a sua natureza divina. Veja bem, uma coisa é você aniquilar, outra coisa é você reduzir. Ou você limitar, fazer uma autolimitação do uso dos seus poderes. Vamos lá. Então ele fala aqui, ele é expressamente chamado Deus nos seguintes passos. Tal, a forma de Deus que lhe é atribuída em Filipenses, natureza, é a natureza e o ser de Deus. Ele é chamado unigênito de Deus. Ele é apresentado como possuindo, antes de encarnar-se, todos os atributos divinos, mantendo-os no essencial em seu estado de humilhação e entrando depois disso na plena posse e exercício dos mesmos, quando exaltado, voltou à glória que tinha com o Pai antes da criação do mundo. Então, a hipóstase, que consiste na união das duas naturezas, nesse debate, que hipóstase também é usado para a natureza também, né? É usado em outro contexto, tá? Aqui, a união hipostática, que a gente está falando agora. A hipóstase consiste na união das duas naturezas divina e humana, sem confusão, sem conversão, sem divisão e sem separação numa só pessoa, Cristo Jesus. Ok? Não é fusão de natureza. Quando fala união, é a união em uma pessoa. Ele possui a natureza humana plena e divina plena. Não é uma conversão, não é a confusão, não é a divisão e sem separar, inseparável. Jesus nunca mais perde essa natureza humana e divina, plena. A humanidade, embora trata-se de um mistério, a encarnação é um milagre real. Não se pode negar que o Cristo encarnado refere-se a um homem perfeito. Detalhe, aqui está apontando só João capítulo 1, verso 1, mas o verso 14 que fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá? Não se pode negar que o Cristo encarnado refere-se a um homem perfeito. Porque aqui em 1 Timóteo 2,5 fala que, olha que interessante, 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A mediação ocorre pelo Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro? É o que foi morto. Foi a natureza divina que morreu? Não, a natureza humana. Embora quando você fala a pessoa de Cristo passa pela morte, etc. e tal, eu sei que num grau mais específico de pesquisa, você vai ter que trabalhar isso aí com muita cautela, tá? Mas quando nós falamos do Cordeiro de Deus, nós estamos falando essencialmente da natureza humana de Cristo que passa pelos aspectos da morte, ressurreição, né, humilhação, a encarnação em si. Senão não precisava, só para você entender o que eu quero dizer, senão não precisava Jesus encarnar. Entendeu? Em todos os aspectos da natureza humana, Jesus, um homem perfeito em todos os aspectos da natureza humana. Porém, é necessário destacar que sem pecado. Jesus era em tudo, né, humano, porém sem pecado. As Escrituras atestam seu desenvolvimento humano ao dizer que crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Entre vários outros trechos também que a gente pode achar aí. Tá bom? Então a natureza humana dele foi crescendo como um menino. Ele nasceu realmente como um bebezinho, foi crescer como um menino, até se tornar a idade adulta.
Terceiro ponto, preservação completa de cada uma dessas naturezas. Não se pode admitir alterações em qualquer grau, tanto em sua natureza divina como na natureza humana, uma vez que fica claro tanto a sua divindade quanto humanidade completa. Diante disso, podemos perceber qual foi o caminho trilhado pela Igreja diante desse tema ao longo da história, uma vez que não faltaram críticos à integridade de ambas as naturezas. Então, uns negavam a humanidade, outros a divindade, reduzindo, anulando, ignorando, enfim. E, por último, a unidade. A questão aqui não se trata em defender qualquer uma das duas naturezas particularmente, mas em mantê-las inteiras, perfeitas e indistintamente unidas sob uma só pessoa. Para tal, não devemos confundir natureza com pessoa. Quando eu falo natureza divina e natureza humana, não é pessoa divina e pessoa humana. É uma pessoa só que tem a natureza divina e humana. Só Jesus é assim, único. Caso contrário, estaremos dividindo o Cristo em duas personalidades. O Logos, verbo, já era eternamente uma pessoa e não recebeu consigo uma pessoa humana. O que o monofisismo, monos, que é a única e physis natureza, a única natureza, acabou criando foi a ideia de que, na encarnação, havia uma única natureza divina revestida de carne humana. Tá ok? Então vamos lá. Um quadro geral. A gente trabalhar isso aqui. A heresia, o século, para você ver a humanidade ou a divindade. O que acabou causando dano, tá? No ebionismo, século I, a humanidade foi afirmada. Jesus é homem, plenamente, mas foi negada a divindade. No serintianismo, de Serinto, lembra? Segundo século, a humanidade é afirmada. A mesma ideia do ebionismo, mas nega a divindade. O docetismo já nega a humanidade. Por quê? Como o gnosticismo, o docetismo era gnóstico, nega que Jesus pudesse habitar em um tempo, que Deus pudesse ter um corpo, que a matéria é inerentemente má para eles, né? Então afirma a divindade, mas nega a humanidade. O monarquismo, o monarquianismo, sabelianismo também, nega a humanidade de Cristo, lembra de Sabélio? Mas afirma a divindade, a mesma ideia do docetista, do doceta ali, né? Doceta significa aparente. Por isso eles diziam que a humanidade de Cristo era apenas aparente, ou seja, doutrina do anticristo. O arianismo afirma a humanidade e reduz a divindade. Jesus é um Deus menor. Então, qualquer doutrina que reduz a divindade de Cristo, ela está casada com o arianismo. Por mais que ele não... Ario fazia algumas coisas. Falava, por exemplo, que houve um tempo em que o verbo não existia. Aí, se eu falo, não, eu creio que o verbo existia em Deus. O verbo foi criado. Ario falava, primeiro das criaturas. Mas no contexto de Ario, ele também usava a expressão de que ele foi gerado. E essa geração é que acaba falando de criar, como uma vaca criando um filho. Ou seja, ele está traduzindo criar por gerar e fazendo confusão dos termos. No fim das contas, se eu creio que Jesus já existia na eternidade e que ele foi gerado e não criado, isso não me isenta de ser ariano se eu reduzo a divindade de Cristo. Reduzir a divindade de Cristo é ou negar, né? É pior ainda, mesma coisa, porque de qualquer forma reduzir ou negar a divindade de Cristo é negar a divindade plena do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele é Senhor, ou Mar-Iá, Senhor Jeová, e não pode diminuir a divindade de Cristo em hipótese alguma, também a sua humanidade não. Apolinarianismo reduz a humanidade, afirma a divindade. Nestorianismo afirma os dois, porém dividia a pessoa de Cristo, era duas pessoas, né? Eutiquianismo reduziu os dois porque fazia uma fusão e diminuía a humanidade e a divindade. Monotelismo reduziu os dois também, né? Adocianismo, de adotado, afirma a humanidade. Daí para frente, irmãos, a tendência até hoje, adocianismo, socinianismo, liberalismo, unitarianismo, você vai ter aqui também neo-ortodoxismo, teologia liberal atual, contemporânea, também tudo nega a divindade de Cristo. Então, cuidado, porque há uma ascensão grande de teologias, de invasão de outras religiões no cristianismo, para tentar, alguns se dizem cristãos, e Paulo fala dos falsos irmãos que se intrometeram no nosso meio para espiar a liberdade que nós temos em Cristo e nos colocar de novo em servidão, ou seja, praticar as obras da lei, ou seja, o ebionismo lá no início, voltando, disfarçado de restauração das raízes judaicas da fé, né? Você já viu isso?
restauração das raízes hebraicas e vai te levar você a praticar as obras da lei, dizendo que você precisa fazer isso para ser salvo ou para agradar a Deus, para cumprir os mandamentos e etc e tal. E no fim das contas você vai ver o resultado. A humanidade de Cristo, a divindade de Cristo vai ser diminuída gradativamente, sem que você perceba, como aquela ideia do sapo que está sendo cozinhado na água morna e a água vai esquentando, esquentando e ele morre sem que perceba. Então já estou te avisando para você ver a sequência dos fatos. Eu deixo uma conclusão aqui. A ortodoxia. O que é ortodoxia? É uma palavra de origem grega que vem de ortos, reto, e doxa, opinião. Daí surge ortodoxia como crença correta. Tá? A ortodoxia, qual século? Desde o primeiro século até a eternidade. A humanidade de Jesus, perfeitamente homem, divindade, perfeitamente Deus. Ok? Então, Cristo é o Senhor. Yud-He-Vav-He, Jeová, Javé. Ele é, na sua divindade, exatamente como o Pai. Porque nele habita corporalmente toda, não é parte, não é 99,99%, mas toda a plenitude da divindade. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós adoramos e que nós amamos, né? E que todo joelho vai confessar. Até os que ficam hoje diminuindo Jesus, diminuindo sua divindade, reduzindo, fazendo um monte de malabarismo, vai confessar que Jesus é, e o de Reva, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe. Jesus é o Senhor.